majestade. Onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade. Da tua glória. Voltando aqui, João capítulo 3 é o texto base para nossa aula, nosso estudo de hoje. Evangelho de João capítulo 3, versículos do 1 ao 5, conta a história do encontro de Nicodemos com Jesus. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Pode jogar isso. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode herdar ou entrar no reino de Deus. Quando Jesus ele fala a Nicodemos sobre o novo nascimento, que para herdar a vida eterna, para entrar na vida eterna, para entrar no reino de Deus, era necessário um novo nascimento, Nicodemos fica confuso. Como pode nascer de novo alguém, entrar de novo no ventre da sua mãe e voltar a nascer? E Jesus fala que esse novo nascimento é um nascimento espiritual. É nascer espiritualmente. Um novo nascimento. Tá? Jesus diz: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, para nós sermos salvos, para herdarmos o reino de Deus, para entrarmos na vida eterna, precisamos nascer espiritualmente. Tá? O texto que se segue, Jesus ele continua explicando isso. Tá? Não está aqui no slide, mas João 3,6 diz assim: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, confirma que nascimento, um nascimento natural é uma coisa, e o nascimento espiritual é outra coisa. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E ele diz: não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Versículo 9, Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu-lhe e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que salvar, guardar e proteger. Então, todas as vezes que aparece a palavra salvação, como tem um texto que diz: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Ou seja, salvação ali é sotéria, tá? A sotéria é a ação de livrar alguém, de salvar alguém. Imagine alguém que está se afogando e alguém salva, alguém livra aquela pessoa, alguém guarda, protege. A pergunta é: livrar de quê?
ou de quem? Livrar de quê? Livrar do fogo eterno. Livrar do inferno. Livrar da perdição eterna. Então Jesus disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando a Bíblia fala sobre salvação, ela está se referindo a livrar, ou salvar, ou guardar, ou proteger alguém da condenação eterna, da perdição eterna. Próximo slide. A salvação, ela é um acordo de duas partes. Então a salvação, ela é um acordo, ela é como se fosse um testamento, é um pacto entre duas partes. A primeira parte, a parte de Deus, ou seja, Deus, ele já fez a sua parte no processo de salvação, enviando o seu Filho para morrer numa cruz. Então ele já fez a parte dele. Então a salvação, ela é um contrato, ela é um acordo entre duas partes. A parte de Deus, que foi mandar Jesus ao mundo para morrer numa cruz para nos salvar. Através da sua morte, através do seu sacrifício, trazer salvação para o ser humano. Efésios 2, versículos 8 e 9 diz: pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus. Não é pelas obras para que ninguém se glorie. Então, a salvação, ela foi proporcionada por Deus. Salvação, ela foi outorgada, concedida por Deus. Através do quê? Da graça. De um favor que nós não merecíamos. Então a parte de Deus já foi feita. Certo? Mas tem a parte do homem. É igual um casamento. É igual um casamento. Precisam de duas partes. Precisam de duas pessoas. Um homem e uma mulher que decidem se unir-se através de um acordo matrimonial. Ou seja, uma pessoa depende da outra para que o acordo possa ser firmado. Então a parte de Deus ele já fez, que foi entregar Jesus para morrer na cruz, para nos conceder salvação. E agora vem a segunda parte, que é a parte do homem. Tá? Vamos para o próximo slide. Qual que é a parte do homem nesse acordo de salvação? Então a parte do homem ela está dividida em 4 etapas. Nesse processo de salvação, nessa ação de salvar o homem, a parte do homem nessa transição, a parte do homem na salvação está dividida em 4 etapas. Então, a primeira etapa é crer. Crer. Crer é condição para a salvação. Crer em quê? Crer em Jesus. Crer na obra de Jesus. Crer no sacrifício que Jesus fez. Que Ele é suficiente para nos perdoar os pecados, que Ele é suficiente para nos salvar do fogo eterno. Então, João capítulo 3, que é o texto que nós usamos como base, versículos 15 e 16. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, crer, acreditar. É por isso que o apóstolo Paulo escreve em Romanos dizendo que a palavra da cruz, para os judeus era escândalo, para os gregos era loucura. Como pode, olha só, como pode um homem que foi açoitado, um homem que foi envergonhado, um homem que foi torturado, um homem que passou 6 horas pendurado numa cruz, e
o fato da morte dele acontecer, o fato dele ter morrido daquela forma, o sangue dele sendo derramado no chão, fazer com que nós sejamos salvos de um fogo eterno, que nós sejamos salvos de uma condenação eterna. Ou seja, os gregos, segundo o apóstolo Paulo escreve em Romanos, os gregos achavam isso loucura. Como assim vocês acreditarem que o homem que morreu numa cruz pendurado lá como um malfeitor, a morte dele vai trazer salvação para vocês depois da morte? Isso é loucura. Mas condição para sermos salvos, acreditarmos na obra de Cristo, acreditarmos naquilo que Ele fez para nos salvar. E aí o apóstolo Paulo fala assim, porque a palavra da cruz para os que perecem é loucura, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então, crer é condição. Marcos capítulo 16, eu queria te incentivar, se você está assistindo essa aula, que você pegue papel, caneta, um caderno, faça anotações, anote esses tópicos, anote esses textos, esses versículos, para que você possa meditar, para que você possa até falar de Cristo a outras pessoas usando esses textos. Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16, Jesus falou assim, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer, olha a condição, quem crer e for batizado será salvo. Ah, pastor, mas o senhor está dizendo então que o batismo é uma condição para ser salvo? Calma, eu vou chegar lá no batismo. Calma um pouquinho. Vamos falar de crer, vamos nos ater a crer. Então, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. O texto está escrito isso. Quem não crê já está condenado. Então, acreditar no sacrifício de Jesus, acreditar que o que Ele fez na cruz é suficiente para nos perdoar os pecados e para nos dar livramento e salvação após a morte, é condição para sermos salvos. Atos capítulo 16, versículos 31. Aliás, versículo 31, o apóstolo Paulo, mais uma vez, ele diz ao carcereiro de Filipos, crê no Senhor Jesus Cristo. Crê no Senhor Jesus Cristo. E serás salvo tu e a tua casa. Romanos, capítulo 10, versículo 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e no teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com a boca se faz confissão para a justiça e com o coração se crê para a salvação. Então, crer é condição, acreditar, você precisa acreditar que Cristo morreu para perdoar os nossos pecados. Ah, pastor Paulo, mas quem me garante que Jesus de fato existiu? Quem me garante que isso que está escrito na Bíblia é real? Quem me garante que de fato a morte dele na cruz aconteceu como está escrito? A história, a arqueologia moderna, tá? E os achados arqueológicos nos provam, estão lá como prova de que de fato Jesus existiu, de fato Jesus teve um ministério de 3 anos, os lugares em que ele passou estão registrados na Bíblia, estão lá como prova. Agora, a questão é, a história prova que ele existiu e que ele morreu. O Monte da Caveira está lá no mesmo lugar, como hoje um ponto turístico. Mas a questão é, você, para entender, você acreditar que o fato da morte dele é garantia para nos livrar de uma condenação futura, é só por meio da fé. É só por meio da fé. E é condição para ser salvo. Vamos ao próximo slide. Aproveitando o gancho de Romanos 10 e 9. Aproveitando o gancho de Romanos 10, 9.
Então, primeira etapa no processo de salvação é acreditar, é crer em Jesus. Segundo é confessá-lo, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus. Então você precisa falar, você precisa expressar que você acredita, você precisa expressar com a sua boca, orar a Deus e dizer: Senhor, eu acredito, eu creio que a tua morte é suficiente para me trazer salvação. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com a boca se faz confissão para a justiça. Com a boca se faz confissão para a justiça. Ou seja, no momento que você confessa Jesus, no momento que você confessa que você acredita, no momento que você confessa que você crê no que Jesus fez, você é justificado diante de Deus. Tá? Mateus capítulo 10, versículo 32 e 33, Jesus fala assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Então você precisa confessar. É condição para ser salvo. Confessar a Jesus. Confessar com a sua boca que você, de fato, crê e acredita no seu sacrifício. Terceiro ponto, terceiro passo, terceira condição para ser salvo é arrepender-se. Arrepender-se dos seus pecados. Se arrepender das suas atitudes erradas. Se arrepender da sua vida antes de conhecer a Cristo. Se arrepender dos seus atos. Atos capítulo 2, versículo 38, quando Pedro começa a pregar no dia de Pentecostes, dizendo: olha, esses que vocês estão vendo aqui, que parecem que estão embriagados, na verdade não estão sendo agora às 9 horas da manhã, mas isto é aquilo que está profetizado pelo profeta Joel, que diz que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E ele começa a descrever a profecia de Joel, e quando ele começa a falar de Cristo, começa a falar de Jesus para as pessoas que estavam ali, para aquela multidão que estava ali presente para a festa de Pentecostes, então as pessoas começam a perguntar: mas então o que faremos nós? Se o Cristo que Deus enviou foi morto, então o que nós vamos fazer? E aí Pedro cita, daqui 2:38 ele diz: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado para o perdão de pecados. E aí eu queria falar um pouco sobre batismo. Arrependei-vos. Lucas capítulo 3, versículo 3, diz que apareceu um homem chamado João percorrendo o Jordão, batizando e pregando o batismo de arrependimento para o perdão de pecados. E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão de pecados. Olha só, o que tem a questão do batismo? A questão do batismo, o batismo é um ato público, em que eu demonstro para as pessoas que eu estou arrependido dos meus pecados, da minha vida errada, que eu estou arrependido de tudo que eu fiz, e que a partir daquele momento eu estou vivendo uma nova vida em Cristo. Simplesmente isso. Lembrando que o batismo e a ceia do Senhor são os dois ritos, são as duas cerimônias que Jesus deixou para a igreja continuar seguindo, deixou para a igreja continuar fazendo. É o batismo e a ceia. Ele disse assim: olha, ide, pois, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o batismo é uma continuidade do ministério de João, do ministério de Jesus e hoje para a igreja. Então o que é o batismo? O batismo é um ato público. O batismo é uma demonstração pública para as pessoas de que eu de fato estou arrependido da minha vida de pecados e a partir daquele momento eu estou vivendo uma nova vida para Deus. Ele tem um simbolismo de sepultamento do velho homem, ele tem uma simbologia de morte e sepultamento do velho homem, da velha pessoa e a ressurreição, o novo nascimento, o nascimento de um novo homem agora em Deus, agora em Cristo. Então, na verdade, o batismo ele é apenas uma demonstração pública de que eu estou arrependido. Alguém pode perguntar assim, pastor, mas e se a pessoa não tiver chance de se batizar? Nós temos o exemplo do ladrão da cruz. Jesus não falou para ele assim, olha, desce da cruz, se batiza, senão você vai perder a salvação. Não, Jesus falou, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Mas, porém, todavia, entretanto, se a pessoa ela está em condições de saúde, está em condições físicas de se batizar, e se ela não quer se batizar, aí tem algum problema. Por quê? Porque, como eu falei, o batismo ele é uma demonstração pública de que você está arrependido dos seus pecados, de que você, a partir daquele momento, vai viver uma nova vida em Cristo. Então, primeiro lugar, primeira etapa do homem no processo de salvação, crer. Segunda etapa, confessar. Eu preciso falar com a minha boca. Eu preciso confessar Jesus com os meus lábios. Terceiro, arrepender-se. Eu preciso me arrepender dos meus pecados. Tem pessoas que parecem que, ao invés de se arrepender do velho homem, tem pessoas que parecem que se orgulham, Se orgulham dos atos, se orgulham dos pecados, se orgulham da vida errada que tiveram antes de conhecer a Cristo, se orgulham do velho homem. Não. Nós precisamos nos arrepender dos nossos atos, nos arrepender dos nossos pecados e assim pedir perdão a Deus por tudo de errado que nós fizemos. Quarta etapa, quarto passo, quarta condição no processo de salvação que está condicionado ao homem é a mudança de vida. Mudança de vida. Não existe evangelho, não existe salvação sem transformação de vida. Se alguém aceitar a Cristo, se alguém aceitar Jesus como Salvador, ele acreditou que Jesus morreu na cruz para perdoar os seus pecados. Ele confessou com a sua boca que ele acredita que Jesus morreu e que a morte de Jesus é suficiente para perdoá-lo. Ele se arrependeu dos seus pecados, se arrependeu de tudo que ele fez e se batizou. Porém, ele não muda suas práticas, porém, ele não muda de vida, ele continua praticando o pecado. Ele continua fazendo as obras que o velho homem fazia. Essa pessoa, ela está colocando a sua salvação em risco. Essa pessoa está colocando a sua salvação em risco. E eu quero ler com você aqui Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículos 1 em diante. Fala assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Olha o que Paulo está dizendo. Nós que estamos mortos, nós que morremos, sepultamos o velho homem, nós que descemos nas águas do batismo,
sepultando o velho homem, como ainda permaneceremos no pecado? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Olha o que Paulo está dizendo, que no momento que eu me batizo, no momento que eu me arrependo dos meus pecados, eu preciso agora ter uma nova postura, eu preciso agora ter uma nova conduta a partir dali, uma transformação de vida. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Transformação, mudança de vida, mudança de conduta, mudança de caráter. Não existe salvação para quem continua praticando as velhas obras. Não existe salvação para quem continua na prática do pecado. Esse negócio de uma vez salvo, salvo para sempre, isso é a conversa de Satanás. Não existe esse negócio, não, você aceitou Jesus, né? Tem gente que prega isso aí por aí. Então, você foi lá, você entregou sua vida a Cristo, você confessou Jesus, se arrependeu, acabou, você nunca mais vai perder a salvação. Negativo. Negativo. Você pode pintar o 7, bordar o 8, rasgar o 9, que nada vai acontecer. Não, a salvação está condicionada à minha prática de vida, à minha conduta. Pode mudar aqui o slide? A minha conduta está condicionada à minha prática. Olha o que Paulo está dizendo. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Um outro texto que eu gosto muito, Efésios, capítulo 4, que explica exatamente isso que nós estamos falando. Não tem como sermos salvos se continuarmos na prática das velhas obras, na prática do pecado. Efésios, capítulo 4, versículos 22 em diante. 22 em diante. Que quanto ao trato passado, olha o que Paulo está dizendo. Olha o que Paulo está ensinando. Quanto ao trato passado, ou seja, as práticas passadas, a velha conduta, os pecados que nós cometíamos antes de conhecer a Cristo, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelos desejos do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido. Vos renoveis no espírito do vosso sentido. E vos revistais do novo homem. Olha, novo nascimento, hein? Jesus falou, necessário te é nascer de novo. Nascer de novo. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha um sol sobre a vossa ira. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte, a ira é um sentimento. A ira, a raiva, você não consegue controlar um sentimento, mas você consegue controlar as suas atitudes em relação àquele sentimento. Você consegue controlar seus atos, seus impulsos em relação ao que você está sentindo. Uma pessoa te fechou no trânsito, você quase bateu o carro, você ficou irado. Né? Aí o que o velho homem fala para você? Vai atrás. Você vai deixar? Não, vai atrás. Gesticula, fecha ele também. Mas você consegue controlar isso. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Você consegue controlar as suas atitudes. Isso é transformação de vida. Isso é agir em novidade de vida. Isso é ser nascido de novo. Ele diz assim, olha, cada um, deixai a mentira. Ou seja, se você mentia antes, você não mente mais.
Tem pessoas que estão na igreja, estão no evangelho, estão servindo a Deus e continuam praticando a mentira. Contam mentira assim como se, sabe? Como se fosse nada. Como se fosse uma coisa normal. Não, você está colocando a sua salvação em risco. Você está colocando a sua salvação em risco. Não deis lugar ao diabo. Versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Prática de vida, nova conduta, caráter transformado. Eu vou encerrar meu estudo dizendo uma coisa para você. Não é fácil viver o Evangelho. Não é fácil. O apóstolo Paulo em Gálatas, ele fala o seguinte, quando você, olha só, o Martinho Lutero, ele tem uma frase que ele diz o seguinte, eu pensei que o velho homem ia morrer nas águas do batismo, mas descobri que o miserável sabia nadar. Quando você se batiza nas águas, como uma forma de demonstração de que o seu antigo homem, o seu velho homem foi sepultado, a nossa natureza, nossa natureza pecaminosa, ela não sai de dentro de nós. Ela continua em nós. Só que agora nós temos o Espírito Santo. E Paulo fala que existe uma guerra, que existe uma luta entre a carne, a nossa natureza pecaminosa, e entre o Espírito. E sabe quando que essa luta vai acabar? Quando você morrer. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra com vida, nós sempre vamos ser tentados. Nós sempre vamos ser inclinados para fazer aquilo que não agrada a Deus. Porém, é possível servir a Deus com uma prática de vida que agrada a Deus. É possível obedecer a palavra. É aquilo que o apóstolo Tiago falou no seu livro, no capítulo 3, dizendo que a fé sem obras é morta. Eu posso falar que eu creio, eu posso falar que eu acredito, mas se a minha conduta de vida, se a minha conduta como pessoa não mostra isso, aí ele fala que a fé sem obras é morta. Se eu continuo praticando as mesmas coisas de quando eu não conhecia Cristo, a minha fé não vale de nada. Porque a minha fé, ela é representada, ela é afirmada e ela é demonstrada através da minha conduta de vida. Eu vou encerrar esse estudo. Tem uma foto aqui. Essa foto, você pode ver aí que é um trânsito. E o que eu queria destacar aqui nessa foto? Aqui é uma via de mão dupla, certo? Tem um carro indo para lá e tem um outro veículo, uma van, vindo de lá para cá. Ou seja, é uma via de mão dupla. A salvação, ela é como essa via de mão dupla. Nós estamos indo na direção do céu. Nós estamos indo na contracultura do mundo. Você entende? O mundo está vindo de lá para cá. Nós estamos indo em direção ao céu. Só que se você, durante esse trajeto aqui, durante esse percurso indo para o céu, você está aqui na sua via, você lê a Bíblia, você lê a palavra, você ora, busca a Deus, frequenta a sua igreja, você está servindo a Deus, tem comunhão com os irmãos, está lutando para servir a Deus, para ser uma pessoa de caráter. Você já creu, confessou, se arrependeu, se batizou e você continua ali servindo a Deus. Enquanto você estiver nessa via, você está salvo. Enquanto você estiver aqui nessa via, se você está cumprindo essas 4 etapas, você está salvo. Mas se de repente, no meio da sua caminhada, você vai enfraquecendo,
você vai adormecendo, você vai deixando de lado as práticas cristãs, tudo que nós já falamos nas outras aulas, leitura da Bíblia, oração, prática do jejum, todas as práticas cristãs, você vai deixando, você não fala mais com Deus, você não se relaciona mais com Deus, você resolve não frequentar mais a sua denominação, e daqui a pouco, quando você vai percebendo, o carro vai saindo da sua faixa, o carro vai saindo da sua via. Você precisa despertar e voltar para a sua via de novo, porque você corre o risco de perder a sua salvação. E como é que eu sei disso? Como está isso? Onde está isso na palavra? Passa para mim o slide. Olha o que diz Mateus, o que Jesus falou. Mateus capítulo 5, versículo 22 e 23. Naquele dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor, no teu nome não profetizamos nós? E no teu nome não expulsamos demônios? E no teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é pecado. É aquele pecado que você sabe que é pecado, mas mesmo assim você continua praticando. O ímpio, ele pratica a impiedade. Por quê? Porque ele não é convertido, é ímpio. Então o pecado dele é chamado de impiedade. Mas o iníquo, ele pratica a iniquidade. Iniquidade é pecado de crente. Iniquidade é a pessoa que sabe que é errado, mas continua praticando. Sabe que é pecado, mas continua fazendo. E Jesus falou assim, naquele dia, muita gente vai dizer para mim, mas Senhor, eu te servi, eu acreditei, eu confessei, eu me batizei, me arrependi. Aí Jesus fala assim, mas você não praticou, mas você não lutou, mas você não se esforçou. Chegou uma hora que você já tinha os seus pecados de estimação. Chegou um momento da sua vida que você achou o seu pecado comum. Quem sabe nessa tarde, ou nessa noite, ou nessa manhã, não sei, quando você está assistindo essa ministração, essa aula, mas quem sabe você precisa despertar e voltar o carro para a via normal. Quem sabe você está colocando a sua salvação em risco. É por isso que é tão importante todos os dias nós mantermos um relacionamento com Deus. Pedimos perdão dos nossos pecados. A palavra pecado no grego é amartia, que significa errar o alvo. Sabe por que errar o alvo? Porque o pecado precisa ser um acidente na nossa vida. Nós somos pecadores. Às vezes nos deixamos levar pelo velho homem. Mas toda vez que você pecar, se arrependa rápido. Toda vez que você pecar, volte logo para a presença de Deus. Toda vez que você pecar, não demore para se arrepender e para pedir perdão. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você nesse momento. Quem sabe, querido, você está na prática do pecado. Quem sabe, Deus te colocou para assistir essa aula. Porque você está colocando a sua salvação em risco. Você está colocando a sua salvação em jogo. E aqui a gente não está para brincar. Eu não vim aqui, deixei a minha casa e vim para cá para brincar de fazer uma aulinha, para brincar de gravar uma aula. Nós estamos falando de verdades espirituais. Nós estamos falando de verdades eternas, que colocam a sua eternidade em jogo, que colocam a sua salvação em jogo. Por isso, conserte a sua vida. Arrume a sua vida diante de Deus. Não deixe nada impedir você, nada colocar um empecilho para que você possa duvidar se você é salvo ou não. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar, Senhor, por essa pessoa que está assistindo essa aula, essa pessoa que está assistindo, Senhor, esse estudo bíblico. Oh Deus, o Senhor enviou o Teu Filho ao mundo, Senhor, não para condená-lo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. O Senhor enviou o Teu Filho ao mundo, Senhor, para salvar a humanidade.
mas depende de nós, Senhor, aceitarmos ou não tão grande salvação. Depende de nós, Senhor, aceitarmos ou não a proposta, o acordo que o Senhor tem para nós. Eu quero orar, Senhor, por essa pessoa, meu Deus, que talvez esteja orando junto comigo, pedindo perdão dos seus pecados, pedindo perdão das suas falhas, pedindo perdão da sua vida errada, das coisas que ela fez. Essa pessoa que está na prática do pecado, talvez ela seja cristã ou não, talvez ela esteja afastada dos teus caminhos, mas, Senhor, nessa aula, Senhor, nesse momento que ela está ouvindo, Senhor, essa palavra, concede a ela o perdão dos seus pecados, concede a ela o poder e o dom do teu Espírito, no nome de Jesus. Senhor, que os seus pecados sejam perdoados, que o seu nome seja escrito no livro da vida. Nós assim oramos, nós assim te pedimos e nós assim te agradecemos, em nome de Jesus. Se você orou comigo, se você cumpriu essas etapas, você pode ter certeza que se você partir hoje, a sua salvação está garantida. Deus te abençoe, eu te espero aqui na próxima aula, se Deus assim quiser e permitir. Graça e paz.